Quais são os maiores perigos da vida? O primeiro perigo são os nossos medos. Alguns são reais, outros imaginários. O salmista, no versículo 5, ele fala sobre o pavor da noite. E quem de nós já não sofreu dos pavores noturnos? Quem de nós? Quem de nós já não teve dúvidas sobre aonde está indo e se vai chegar? No mesmo versículo 5, o salmista também fala sobre a flecha que voa de dia. Quem de nós não temos medo de balas perdidas? Não temos medo de assaltos e da violência da sociedade? Quem de nós? O segundo perigo da vida são as doenças. O salmista fala no versículo 6 sobre a peste e a mortandade. Veja que o salmista ele presenciou muitas situações no deserto durante todos aqueles 40 anos. Ele viu de tudo, gente. Ele presenciou muitas coisas, ele viu muitas doenças, que é o mesmo quadro que nós estamos encontrando nos dias de hoje. O terceiro perigo que o salmista aqui aponta são pessoas más. No versículo 8, o salmista fala sobre os ímpios, que são aqueles que maquinam o mal, que têm maldade no coração. E ele aqui provavelmente estava se recordando dos beduínos do deserto que tentavam fazer o mal contra os filhos de Israel. Há uma quarta característica aqui, um quarto perigo que o salmista aponta, que é a morte. Veja que no versículo 10, o salmista aqui ele diz que a desgraça poderia chegar à tenda do povo. Quantas pessoas aquele salmista viu morrendo no deserto? Gente sofrendo. Mas eu vou dizer para vocês que a pior morte não é a física, mas a pior morte é a espiritual, é a emocional. Tem muita gente respirando, mas estão morrendo por dentro. Estão morrendo pela falta de alegria. Estão morrendo pela falta de paz e de esperança. Mas o salmista aponta aqui um quinto perigo, um grande perigo que nos assola, que são os ataques espirituais do mal. São os ataques do inferno contra a nossa vida. E o salmista no versículo 13, ele fala sobre o leão e a serpente. Veja que são duas figuras do Velho Testamento que simbolizam o diabo e as forças do mal. Porque a Bíblia diz que é o diabo que vive como leão, vive bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa foi a experiência que o salmista teve ao ver aquele povo, o povo de Israel, caminhando por 40 anos naquele deserto até chegar à terra da promessa, a terra prometida. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês nesta manhã, que estar vivo é viver em meio a esses perigos, gente. Como experimentar a segurança? Como é que eu posso me sentir seguro? O texto nos mostra aqui com muita propriedade, com muita sabedoria, que o caminho para nós nos sentirmos seguros é conhecermos o caráter de Deus. Ah, gente, como isso é importante. Tem uma história muito interessante que diz que no meio de uma grande tempestade, uma menina, ela dormia tranquila num camarote do navio. E os marinheiros, eles batiam em todos os camarotes, pedindo para que todos os passageiros saíssem, porque aquele navio, a qualquer momento, poderia afundar. E em um determinado momento, o marinheiro andando ali no navio, ele entrou num camarote, ele encontrou no camarote uma menina que estava tranquila. Ela não estava abalada com aquilo que estava acontecendo. E ele assim, achou aquilo muito estranho. E ele disse: menina, por que você está aqui? Olha o que está acontecendo. Você precisa sair agora deste lugar, porque esse navio vai afundar. E aquela menina fez a seguinte pergunta para aquele marinheiro. Ela disse assim: quem é que está no comando do navio? Quem é? E aí o marinheiro disse: quem está comandando é o Capitão Platt. E aí ela respondeu: se é o Capitão Platt que está no comando, eu não tenho motivos para me preocupar. O marinheiro ficou sem entender o que estava acontecendo, o porquê da reação daquela garota. E ele pergunta: mas por que não tem que se preocupar? Porque ela disse, é porque ele é meu pai. E ele sabe muito bem comandar esse navio. Olha que história, gente.
Olha que história interessante, maravilhosa. Aquela menina confiava nos cuidados do pai. Aquela menina confiava no caráter do pai. Que maravilhoso. E nós vivemos assim. Nós vivemos num mundo revolto. Quantas vezes surgem tempestades, e essas tempestades surgem para nos tragar. Mas eu tenho uma excelente, ótima notícia para você nesta manhã. Se Deus, o nosso Pai, estiver no comando da nossa embarcação, nós estaremos firmes, estaremos seguros e não teremos nada a temer. Aleluia por isso. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal.